especialização, mestrado, doutorado, capacitação, cursos de extensão, ou seja, qual é o melhor curso dessas pós-graduações para o psicólogo clínico já pensar de cara? Então, gente, eu falei sobre especialização, mestrado, doutorado, as pós-graduações de modo geral, né? E o que é melhor para um psicólogo clínico já ir fazendo? Gente, a gente tem que entender o nosso propósito quando a gente sai da faculdade. Muitas vezes, ou às vezes a gente está assim um tempo parado sem atender e a gente quer voltar a atender, ou a gente está até atendendo, mas está um pouco estagnado porque tem pouco paciente, está um pouco inseguro na minha prática. A primeira coisa que a gente pensa, porque é um padrão que a gente aprende muitas vezes, é fazer uma especialização, né? Vou fazer uma especialização em alguma área, né? E a gente encontra especialização, gente, todo tipo de pós-graduação, todo tipo de curso que a gente vai fazer pós a faculdade é importante pra gente. Claro, todo conhecimento é importante. Eu já fiz pós-graduação que eu nunca, na verdade, eu nunca trabalhei naquela área, mas claro que o conhecimento é importante. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor. Nunca tipo assim, eu li um livro pensando em aprender tal coisa, mas aprendi outra coisa que não era aquilo que eu queria. Mas eu aprendi coisas, né? Então, aprendizagem, gente, é uma coisa que nunca a gente vai perder, né? Então, é uma coisa que não morre, né? Ele sempre é importante pra gente, seja lá qual for. Só que às vezes a gente tem que otimizar o nosso tempo, né? Então, quando a gente sai da faculdade, normalmente, né, a gente corre pra uma especialização. E aí o que acontece com a gente? A gente continua um pouco inseguro ou muito inseguro na nossa prática clínica. Porque a especialização, o nome já está dizendo, né? Eu vou ser especialista em alguma coisa e não na minha prática clínica, né? Eu vou ser especialista em neuropsicologia, eu vou ser especialista em psicopedagogia, eu vou ser especialista em alguma coisa específica, eu vou ser especialista em testes, né? Eu vou ser especialista em alguma coisa, eu vou ser especialista às vezes numa abordagem minha, né? Só que já conversamos aqui que a nossa psicoterapia, ela é um serviço apenas que a gente tem. E aí a gente começa a ficar com muitas dúvidas na prática clínica como um todo. Você sabe, gente, que no início do curso, né, lá na nossa primeira, segunda turma, a gente começou a receber gente com mestrado, com doutorado. E eu ficava assim, gente, eu não tenho doutorado. E aí eu fico, gente, o que essas pessoas estão fazendo aqui, né? E eu comecei a perceber que cada pós-graduação tem uma função específica, né? Essa função especialista, ela é muito propícia nas especializações, né? Nas pós-graduações de modo geral, no próprio mestrado, doutorado, né? Que é uma área muito voltada para a academia, né? Para pesquisa, né? Então são áreas muito teóricas. E a gente, na prática, a gente precisa de um outro tipo de aprendizagem, que aí são os cursos de capacitação, né? Agora, a gente vê também muitos cursos de capacitação que capacitam a gente numa área só. Então a gente fica capacitado apenas num pedacinho também. E isso também acaba fazendo com que a gente não otimize nossas finanças, né? A gente gasta um pouquinho ali, gasta um pouquinho não, né? Um montão ali naquele curso, naquele outro curso, naquele outro curso, naquele... Então a gente fica gastando muito sem ter um retorno prático otimizado. Por isso que nesse workshop, gente, vocês vão ter aí gratuitamente, claro, esse intensivão na prática clínica como um todo, né? Porque capacitação, gente, é o que vai fazer com que a gente saiba o que eu vou fazer. Quando eu saio o que eu faço quando o paciente chega na minha cadeira e começa a falar. O que eu faço quando alguém liga pra mim o que eu faço, né? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois? Eu vou direto pra psicoterapia, né? A minha psicoterapia sei lá, eu sou psicanalista, eu vou fazer logo associação livre de cara, não vou... Como que eu faço as minhas intervenções? O que eu faço quando o paciente... E quando ele fala que quer se suicidar? E como é que eu faço isso? Eu sou existencial humanista. Ou seja, o psicólogo clínico, ele começa a ter essas dúvidas quando ele entra no mercado de trabalho na clínica, né? Claro que alguns vão para as organizações, para a escola, para os hospitais, né? São outras áreas que trabalham de outra forma, né? Agora eu tô falando da grande maioria que são psicólogos clínicos, né? Que vem pra clínica, né? Para atender o paciente ali no seu consultório, tanto online quanto presencial, né? E esse psicólogo começa a ter muitas dúvidas, porque a gente tem muitas normas técnicas, a gente tem muitas obrigações
né, legais também, a gente tem documentos, a gente tem registros documentais, a gente interage interdisciplinarmente com outras áreas da saúde, porque a gente também é um profissional da área da saúde, né, registrado como área da saúde no Ministério do Trabalho, né, tem nossas funções de profissionais da área da saúde, a gente vai interagir socialmente de modo muito amplo, a gente vai ser chamado, inclusive, para fazer análises, para fazer consultorias, para fazer, né, porque a gente é um psicólogo que a gente trabalha com uma ciência própria, então a nossa ciência ela é extremamente importante, é importante inclusive para o setor de direitos humanos, é importante para setores da saúde de modo geral, né, na área da saúde mental, é importante para a área escolar, é importante para todas as áreas, né, sociais, para todas as áreas de conhecimento, né? Então a gente é um psicólogo que a gente vai precisar saber fazer palestras, saber orientar familiares, empresas, escolas. Então um profissional como a nossa função, ele precisa muito de amparo nessa prática, e às vezes a gente sai da pós-graduação ainda limitado nisso, né? Então, gente, todas as pós-graduações, inclusive, são necessárias, né, pra gente, né, porque a gente precisa expandir nosso conhecimento, é importante pra gente, mas a gente precisa otimizar esse tempo também, né? Tem uma colega nossa que fez um monte de pós-graduação, um monte, tá lá com a gente, porque ela falou, gente, eu fiz um monte de pós-graduação, mas mesmo assim, elas não estão me ajudando no dia a dia com meus pacientes, no dia a dia, na prática, daquela pauleira mesmo, que chega o paciente ali e chega uma mãe dizendo que o filho tá um filho extremamente mal educado, extremamente difícil, agressivo, mal educado com as pessoas em volta, tá agressivo. E aí o psicólogo não sabe como lidar com isso, a mãe chega chorando, chega mal, chega ansiosa ali e tudo mais. E aí a gente começa a ir no discurso da mãe e a gente faz um diagnóstico em cima do que a mãe tá dizendo. Ih, caramba, tudo errado. Né? Então a gente começa a ficar confuso e a gente começa a ser guiado pelos nossos pacientes, pelos familiares nessa prática. Né? A gente começa a não ouvir, né? Eu ouvi um relato, né? Ontem mesmo eu ouvi um relato de uma pessoa que falou assim, que fez terapia com uma conhecida da família. A gente, aí eu já parei ali, já sinalizei, né? Isso aí não foi terapia, né? Porque ela é uma amiga da família, né? Ela não tem como ter esse tipo de vínculo, né? Principalmente na psicoterapia. Não tem, é difícil, né? Como é que foi ter esse vínculo, né? De psicoterapeuta sendo amigo, né? Mas a pessoa falou que adorou. Nem sempre, gente, quando a pessoa gosta, tem a ver com psicoterapia. As pessoas gostam de ser validadas, elas gostam de ter seu discurso validado, né? E muitas vezes o psicólogo está validando um discurso e não fazendo a pessoa refletir sobre o que ela precisa mudar, o que ela precisa aceitar, o que ela precisa flexibilizar, né? Às vezes uma pessoa muito, muito inflexível não consegue mudar, mas o psicólogo não sabe como atuar, não sabe como fazer e acaba sendo amigo. Eu fiz uma live aqui há pouco tempo falando sobre amizade, né? Sobre psicoterapia ou bate-papo? Por quê? Porque às vezes a gente transforma, né, aquela consulta num bate-papo. E a gente tem que ser sincero aqui com a gente. A gente aqui é só psicólogo, a gente tem que ser sincero que isso não pode acontecer, né? Então por isso que a prática clínica, entender quais são as intervenções, quais são as técnicas que eu uso, o próprio acolhimento. Quando a gente fala acolhimento, é uma palavra tão bonita, né? Acolher. Qualquer pessoa pode acolher, mas cada acolhimento é diferente, né? O acolhimento da nossa mãe é diferente, o acolhimento dos nossos parceiros é diferente, o acolhimento de um profissional da área da saúde psicológica também é diferente, porque o nosso acolhimento não é de uma rede de apoio familiar, né? O nosso acolhimento é técnico, tem técnicas a se produzir, né? Por isso que lá no curso a gente tem um módulo só de técnica de acolhimento e de escuta. Com que tipo de técnica que eu uso aqui, né? Então os alunos têm lá no nosso OR 360. Então a gente precisa entender, né, o nosso processo clínico, né, para que a gente não caia nessa armadilha mesmo, né? Às vezes até de vaidade, uma armadilha de vaidade que faz com que a gente fale assim, o paciente adorou, mas o que você fez? Como é que tá isso no prontuário? Como é que tá isso no registro documental? Se você for fazer um relatório, que tipo de intervenções você usou? Que tipo de
de prática foi a sua ali dentro, né? E às vezes a pessoa não sabe, a pessoa fala assim, eu sou TCC, mas você nem tá na psicoterapia ainda, né? Então o que você usou aqui, né? Então isso é muito importante pra gente. Então, gente, hoje a gente conversou aqui um pouquinho sobre a nossa prática mesmo, sobre questões relacionadas a nossas especializações, capacitação, quanto é importante, né? A gente concluiu quanto é importante a gente estar capacitado para nossa prática, para até que a gente tenha retorno financeiro, né? Para que a gente possa atuar aí com mais segurança, né? Podendo estar mais segura na nossa prática, para até que a gente possa fazer nossas especializações, nossos cursos, outras metas que a gente tem para nossa vida, né? Então, gente, aguardo vocês amanhã na aula de automutilação que a gente vai ter lá na VIP Class, a VIP Class lá no nosso YouTube, tá? O Rosileia Lopes Depressão 360, vai lá, a gente tem várias aulas lá também, já gravadas, tem vários vídeos interessantes da prática clínica. O nosso propósito é sempre prática clínica direto ao ponto, né? E vou botar uma caixinha de perguntas aqui para vocês colocarem suas dúvidas da prática clínica do dia a dia, que eu vou respondendo para vocês durante a semana, e a gente bate papo aqui sobre elas também na nossa live, tá bom? Então, gente, ó, grande beijo, se inscreva no workshop, tá o link aqui na bio. Vão amanhã pra nossa aula no VIP Class sobre automutilação, tá bom? Tchau, tchau, gente!